Vamos lá. Fórum Mídias de hoje, 23 de junho de 2025. Esta aqui é uma imagem da tão sonhada faixa presidencial que estará em disputa novamente no ano que vem, em 2026. Não apenas a faixa presidencial, como também os cargos de governadores, senadores, deputados federais e estaduais. E, principalmente, esse é o objetivo do Fórum Mídias de hoje, é alertar mais uma vez a esquerda sobre as ações da extrema-direita em relação às eleições do ano que vem. O ex-presidente Jair Bolsonaro postou na Rede X essa imagem que nós já vimos antes aqui no Fórum Café, dele com o Trump, dele com o Netanyahu, mas nós vamos focar aqui no texto. Jair Bolsonaro, dê-me 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. O foco deles não é tanto... A gente fica discutindo muito a presidência, quando eles sabem que as chances do Lula não ser reeleito são muito pequenas. Tem que acontecer muita coisa ruim para o Lula perder a eleição, principalmente Bolsonaro não pode concorrer. E os outros candidatos vão ter muita dificuldade. Uma coisa é pesquisa, outra coisa é eleição. Não é? Mas eles querem ganhar a eleição mesmo perdendo a eleição para presidente. E essa forma de ganhar a eleição é conseguir maioria na Câmara e no Senado. Eles já têm hoje maioria na Câmara. Você vê que o presidente Lula governa arrastando a corrente de uma oposição, não é? Lá na Câmara. Quando, no ano que vem, se tiver também uma ampla maioria no Senado contrário, o governo Lula pode acontecer o que aconteceu com a presidenta Dilma, que conseguiu se reeleger, mas não conseguiu governar. O objetivo é esse. Se o Lula se eleger, que não consiga governar. E isso daí não é só o objetivo do Bolsonaro, isso aí é o objetivo do Bolsonaro, da mídia, dos militares, do mercado, da extrema-direita, dos antipetistas, que há um grupo de pessoas que não votam no PT, que odeiam o PT. Mas isso está precificado, tem lá, são os 30% dos eleitores que não gostam. Não é? Mas essas pessoas querem dificultar a vida se o Lula se eleger, que ele não consiga governar. Que aconteça com ele o que aconteceu com a presidenta Dilma. Aqui, lá onde o Bolsonaro postou aquela imagem, essa imagem aqui dele com alguém com inteligência artificial, porque isso aqui é uma imagem gerada por inteligência artificial, nunca estiveram juntos desse jeito, ainda mais fazendo esses gestos de punho de vencemos o Trump e o Netanyahu abraçado ao Bolsonaro. Eu não sei se eles vão ter tanto interesse nessa imagem no ano que vem, com as eleições, dependendo do andamento das coisas aqui, do que está acontecendo lá, porque tanto Israel pode conseguir alguma coisa, como simplesmente Israel pode ser destruída. Pode ser destruída. Então, essa imagem aqui que está lá no perfil dele, e em 2026 estaremos no lado certo da história e tal. Vamos ver. Mas aqui vamos falar do que interessa em relação àquela frase deles. Aqui, a Câmara, que nós temos visto o que eles têm aprontado com o governo do presidente Lula. Agora mesmo o caso do IOF, não é? Eles exigem a liberação das emendas, as tais emendas que viraram emendas do orçamento, que viraram emendas PIX, depois viraram emendas do relator, e está tudo bloqueado pelo ministro Flávio Dino. E no ano que vem teremos isso aqui, ó.
são 81 senadores, mas no ano que vem, apenas 27 estão com a vaga garantida, que são os 27 que foram eleitos em 2022. O mandato de senador é de 8 anos. Então, esses 27 estão com mandato garantido. Agora, 54 vagas estão em aberto, 2 para cada estado. E é em cima disso que a extrema-direita e o mercado e todo mundo está de olho. Estes são os deputados que estão com o mandato garantido. Quem foi eleito em 2022 pelo Acre, pelo Alagoas. Então, vamos ver os partidos aqui rapidamente, olha só. União Brasil, PSD, Damares Alves, Republicano, Magno Malta, PL, PP, Cleitinho, quase todo mundo oposição ao governo do presidente Lula. Tem apenas aqui o Camilo Santana, do PT, e temos aqui outras pessoas, tem o Renan Filho, MDB, gente que pode oscilar o voto, mas, no geral, olha a outra página aqui, olha, União Brasil, aí PT, PL, Republicanos, PL, PP, PP e União. São quase 20. Então, para a maioria, faltam apenas 21 votos, 22, 23 votos para eles. Porque com 41, você forma a maioria simples. E consegue... E aí você imagina as últimas eleições agora, em 2024, para prefeito. Os prefeitos e os vereadores são os futuros cabos eleitorais da eleição para os deputados estaduais, para os deputados federais, para os senadores, governadores. E aí você liga com as emendas que eles querem mandar o dinheiro diretamente para os seus estados, sem passar por nenhum controle, e aí você imagina o que eles vão fazer. Então, você dá uma olhada aqui, ó, neste mapa, que está aqui, é um mapa do Brasil, todo com cores. Onde tem a cor vermelha é onde o PT conseguiu eleger gente em 2024. Em amarelo, o PSB. E em verde clarinho, o MDB, que ainda tem bastante... E o MDB ele flutua, tem um MDB bem no centrão ali. Vai um lado mais pró-governo e um lado pró-oposição. Mas vejo que a maior parte está na mão deles. Está na mão deles. Olha só, número de prefeituras por partido de 2020 para 2024. O PSD tinha 662, passou a ter 891. O MDB tinha 802, passou a ter 864. O PP, 698, 752. O União, 568, 591. O PL, do Bolsonaro, 351 para 517. Quase 50% de aumento. O Republicanos, que é o partido do Edir Macedo, de 214 prefeituras para 440, mais do dobro. O PSDB, que era uma oposição, né, racional, de 535 caiu para 276. Então, pensa bem, os estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são tidos como bolsonaristas. Só ali são 6. Muito provavelmente, o Bolsonaro vai lançar não apenas o Flávio, que já é senador, mas já foi anunciado que o Carlos Bolsonaro vai sair senador por Santa Catarina. O Eduardo Bolsonaro também vai disputar o Senado. E, muito provavelmente, a Michele Bolsonaro deve disputar Senado. E não o presidente da República, que interessa disputar a presidência, é Senado.
Só aí já são 4 votos, já diminui dos 20 e pouquinho que eles vão precisar, já passa para 16. Aí você leva em consideração, além do Sul, tem o Sudeste também, São Paulo, onde o Eduardo Bolsonaro deve se eleger. Tem aqui no Rio, que tem o Flávio Bolsonaro. Tem mais Minas Gerais, com o Zema, que também. Tem o Centro-Oeste. Tem o Norte, lá no Acre, que o Bolsonaro foi bastante votado. Então, é um perigo muito grande as eleições do ano que vem. São um perigo muito grande. Um perigo muito grande. Porque, se eles fizerem maioria, o Lula vencendo não completa o segundo mandato, o quarto mandato dele. Ele não completa. Esse pessoal não vai deixar. Só isso que vai acontecer. Então, temos que focar a eleição do ano que vem nos deputados federais e nos senadores. Ou então não adianta eleger o Lula porque vão derrubá-lo. Alguém tem alguma dúvida de que a mídia batendo direto e eles com maioria na Câmara e do Senado vem o impeachment do Lula? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A sorte é que, para prejudicar o trabalho deles, a lei está sendo feita pelo ministro Flávio Dino, que, no final do ano passado, mandou brecar a farra das emendas, né? E agora ele marcou uma reunião com o CGU, TCU, Banco do Brasil e Caixa para discutir as falhas em rastreamento das emendas PIX e das emendas do relator. O encontro no STF tem um objetivo claro: ajustar os sistemas de rastreamento das chamadas emendas PIX. Se ele conseguir força política para isso, porque os deputados já estão derrubando emendas do presidente Lula, pressionando por causa disso, porque eles acham que o Dino está agindo amando do Lula. Amando do Lula. Então, eles estão atacando o governo para ver se o governo pressiona o Dino e o Dino amacia, para eles poderem enviar as verbas para onde quiserem. Essa decisão do Dino para agosto aqui, que ele pede para, né, uma reunião no início de agosto com os presidentes, com o CGU, TCU, Banco e Caixa, para ajustar os ponteiros em relação a essas emendas, que elas têm que ficar claro quem mandou emenda, para onde, com que objetivo, como está sendo usado, a movimentação do dinheiro, porque tudo tem que passar pela Caixa e pelo Banco do Brasil. A decisão foi tomada no âmbito da ADPF 854. Ok, o que é a ADPF 854? É uma arguição, a ADPF é arguição de descumprimento de preceito fundamental. Foi proposta pelo PSOL contra atos do poder público relativos à execução do orçamento público federal. O PSOL entrou com ação no final do ano passado, embarreirando as emendas, deixou o Arthur Lira fuzilando. Ele saiu de lá, a cassação do Glauber vem muito em função disso também. Né? A gente já mostrou, inclusive, aqui no Fórum Mídias, e o Fórum Café também já mostrou, o Glauber mostrando como é que o Lira enviava dinheiro diretamente para a cidade de Rio Largo, 90 milhões em emendas PIX para uma cidadezinha lá de Alagoas, com o prefeito corrupto confesso, que foi flagrado falando: eu quero meu dinheiro de corrupção. Então, voltando aqui a decisão do ministro Dino foi tomada na ação que questiona a falta de transparência no uso da emenda. Entre os principais problemas identificados nessas emendas são o uso de contas de passagem, que dificultam a identificação do beneficiário final, dados bancários incompletos ou inconsistentes, ou seja, o dinheiro público ia para um lugar, conta de passagem, depois dados incompletos.
dificuldade para cruzamento automatizado das informações, para você poder fazer uma averiguação se o dinheiro está sendo usado para aquilo que ele foi destinado. E ausências de dados essenciais, como data de abertura de contas e movimentações completas. Então, voltando aqui, ó, quando Bolsonaro fala isso aqui, ó, dê-me 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil, é exatamente isso. Quem tiver maioria na Câmara e no Senado, hoje em dia, com a estrutura que está armado, é quem governa. Nós vivemos um parlamentarismo de fato. De fato. O presidente Lula manda, mas manda tendo que negociar todo dia. É com um Banco Central independente, com uma mídia contrária, com os militares loucos para voltarem para aquele tempo em que ganhava, além dos seus salários, ganhavam também no governo, não é? Ainda tem uma oposição. Então, tem gente lá, fizeram vários memes, criticaram, zombaram do Bolsonaro, mas a gente tem que levar isso aqui muito a sério, muito a sério. As eleições do ano que vem serão decididas na Câmara e no Senado, mais no que na eleição do presidente Lula. Mais do que na eleição do presidente Lula. É lógico que a eleição do presidente Lula é fundamental, mas não adianta eleger o Lula se não der maioria para ele. Se não der maioria para ele, ele não vai completar o 4º mandato, não tenha dúvida. Vai ser igual a Dilma. Então, aqui, ó, botaram um meme lá nessa postagem do Jair Bolsonaro, botaram isso aqui, ó, selva, o teu destino é o presídio, olha lá. Uma cela aqui, só que esta cela está aberta. Aberta não apenas para ele entrar, mas também aberta para ele sair. E isso vai depender do nosso voto, porque também, com maioria na Câmara e no Senado, eles podem forçar uma anistia para o Bolsonaro, uma anistia para essa quadrilha de generais e Bolsonaro que tentaram um golpe no Brasil. Portanto, temos que ficar alertas, que aquilo dali não é só elogio ao Trump e ao Netanyahu, é a realidade, a estratégia da oposição para o poder em 2026. E nós temos que disputar o cenário com eles, não apenas elegendo Lula, mas fazendo maioria na Câmara e no Senado. Era isto o Fórum Mídias de hoje.